Vamos ao nosso último vídeo da temporada 2025, aquele vídeo exclusivo para vocês. Reforços, chegadas e saídas. A saída também acaba sendo um reforço. Maurício Lemos vai embora, não vai ficar. Realmente uma decepção. Zagueiro uruguaio que veio e pouco foi aproveitado no Vasco da Gama. Meia, Paulinho, não voltou bem depois da contusão. É outro jogador que também está fora. Deve seguir, inclusive, para o futebol árabe. Lucas Oliveira recebeu proposta de clube turco. E é mais um que o Vasco não vai se opor e deve sair. Até porque o Vasco está buscando um zagueiro para a composição do elenco, de idade baixa, de bom investimento, mas que venha para competir com os titulares Cuesta e Robert Renan, que vão seguir no elenco. O Vasco está atrás de um meia, um camisa 8, que faça a função de 8 e 10. Alguém vai me perguntar, pô, Fábio, tem então dizendo aí o pessoal do Atenção Vascaíno que vem um meia, um 8 para parar aeroporto? Confesso não ter essa informação. Não tenho mesmo, não vou ficar especulando. É difícil um meia nessas condições? Pode ser. Sem ajuda externa, difícil. A não ser que a Nike, um novo patrocinador master, coloque uma grana e o Vasco tenha um jogador desse naipe. Mas vamos aos fatos. Matheus França, o técnico Fernando Diniz, acha que recupera para a próxima temporada. Boa sorte ao Diniz, tem contrato até o meio do ano, assim como o Andrés Gomes, Cuesta e Robert Renan, que o Vasco vai ficar. Mesmo assim, o Vasco está buscando um atacante, perfil Andrés Gomes, tipo o Breno do Fortaleza, o Brenner da Udinese, que está emprestado ao Cincinnati, são jogadores, o Breno Lopes e o Brenner, que o técnico Diniz entende que são importantes, lado de campo, de velocidade também. Toda e qualquer negociação que chegar ao Vasco vem no modelo da segunda janela, que o Admar Lopes adotou. Empréstimo com opção de compra. Esforça, vai voltar de empréstimo, fica ou não. O Diniz gosta dele, apesar de achar um pouco preguiçoso, Então, um novo empréstimo ou, quem sabe, uma venda não estão descartados. O Vasco não tem nenhum interesse no Fabinho, já disse isso aqui para vocês e repito. O Maxime está voltando de empréstimo e vai ser avaliado. Há quem no Vasco entenda que se ele atuar na posição dele de origem 8/10 no formato do Diniz, ele pode ser útil. E o Diniz não trabalhou com ele. O Cocão está fora da temporada, uma ruptura total dos ligamentos do joelho. Infelizmente não vai jogar no ano que vem, não fica à disposição. E o Piton deve se reapresentar com a equipe já no dia 5 de janeiro e começar os treinamentos leves, porque a evolução tem sido boa do lateral esquerdo. Uma parte do elenco se reapresenta dia 2 e dia 5 o restante. O Vasco tinha dado férias no meio desse ano, aqueles 10 dias, então a galera tirou 20 dias só, 15 dias, Nesse momento vai ter um complemento no meio do ano, para que a galera possa curtir o restante das férias. Quero falar agora sobre a chance de Pablo Verratti virar reforço do Boca Juniors, especulação das últimas horas nas redes sociais. Vale a lembrança de que o Boca tenta a contratação de um centroavante no Brasil já há algum tempo. O nome mais falado de sempre foi o Caleri, mas o atacante deve permanecer no São Paulo. O tricolor não tem a intenção de negociá-lo. Até por isso, o Verratti, que perdeu espaço no Vasco de Fernando Diniz, passou a ganhar mais oportunidades, ou passou a ter seu nome mais ventilado no Boca Juniors, time que vai disputar a Libertadores da América e que resolveria seu problema do camisa 9 com o centroavante de 37 anos de idade. Vale a lembrança de que mesmo ficando encostado nessas rodadas finais do futebol brasileiro, o Verratti foi o artilheiro do futebol brasileiro na temporada de 2025. Só para completar o noticiário do Vasco, especulações de que Otamendi está na mira do Cruz Maltino. Só vale a lembrança de que Otamendi é titular absoluto do Benfica e capitão da equipe portuguesa, enorme moral por lá, faz gol, inclusive no 2-2 contra o Braga. Ele marcou um dos gols do empate em 2-2. A informação é que o Vasco avançou na contratação do Johan Rojas, meia do Monterrey do México. O colombiano de 23 anos de idade deve ser o primeiro reforço vascaíno para a temporada de 2026. As conversas avançaram nos últimos dias para um empréstimo até o fim da próxima temporada. O Vasco tem muito otimismo na contratação desse jogador. O modelo de contratação segue o mesmo padrão de outros reforços do Vasco no meio de 2025. O Vasco apresentou um empréstimo com opção de compra ao Monterrey do México. O jogador estava emprestado ao Necaxa, também do México. A contratação de Rojas é uma das prioridades do Vasco para 2026.
O meia pode jogar tanto na faixa central do campo, como também pelas beiradas. É um jogador que Admar Lopes aprova e aposta no seu potencial. O Vasco entende que ele não se adaptou ao futebol mexicano e pode dar a volta por cima no futebol brasileiro. Então o Vasco negocia com o Rojas e avança, né, nessa situação. Ele deve ser o primeiro reforço vascaíno para a temporada de 2026. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. O Vasco também negocia com o zagueiro Otamendi, do Benfica e da seleção argentina. A informação quem trouxe foi o Wallace Neguerê, jornalista do SBT e influenciador também, né, nas redes sociais sobre o Vasco da Gama. Segundo ele, o Vasco avançou nas negociações com o zagueiro Otamendi. Isso faz parte, né, do planejamento do Vasco para a temporada de 2026, né? Contratar um zagueiro experiente que surge ali como uma aposta de peso da diretoria do Vasco para qualificar o elenco e elevar o nível competitivo, né, da equipe. A chegada de Otamendi ao Vasco poderia representar ali um impacto imediato dentro e fora de campo, tanto pela liderança que ele tem, como também pela bagagem internacional. É um zagueiro campeão mundial e traria ao Vasco experiência, força defensiva e referência técnica para um elenco que está em processo de evolução. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu estava conversando ali, deitadinho na cama, conversando com alguns amigos vascaínos, falando de contratações, chegada, saída de jogadores. O nome do Otamendi surgiu na conversa, entendeu? Vocês sabem que quando eu falei que o Carrilho iria para o Corinthians, todo mundo duvidou de mim. Até mesmo porque não é o tipo de conteúdo que eu trago. Né, saída, chegada de jogadores. Tem pessoas mais competentes do que eu que costumam dar esse tipo de notícia e é isso mesmo. Até eu gosto disso. Mas só que tem algumas que eu vou lá e jogo. Entendeu? E jogo. Falei do Robert Renan, aconteceu a mesma coisa. A galera, duvido, tá aí, ó. Então, Otamendi é um zagueiro experiente, seleção argentina, campeão do mundo, Copa América, um cara que qualificaria muito o sistema defensivo do Vasco da Gama. Ninguém, o Robert Renan vai pro banco? Cara, não. Calma. Eu não sei como é que o Diniz vai trabalhar, né, com esses caras aí, com a chegada de outros possíveis nomes que estão sendo especulados no Vasco da Gama. É bom. Eu acho que é uma contratação difícil, tá? Não acho que seja uma negociação fácil, não. Mas o Vasco trazendo o Otamendi seria uma baita de uma contratação. Acho que é um jogador que tem uma liderança, espírito vencedor, que agregaria ao Vasco algumas valências que esse elenco, que é muito jovem ainda, não tem, né? A gente perdeu uma final de Copa do Brasil muito pela inexperiência, né, dos nossos jogadores, que não tinha ali o hábito de disputar final. Muita gente ali estava jogando a sua primeira final. Então, assim, um jogador com esse peso vitorioso, acho que seria um grande acerto, né, caso o Vasco consiga trazer o zagueiro Otamendi. Vamos aguardar. Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. O Vasco também está negociando a contratação do zagueiro Alan Saldívia, informação do Globoesporte.com. O Vasco monitora a situação do zagueiro desde o meio do ano passado e está negociando a sua contratação. O Saldívia é visto ali como um jogador de potencial para compor o elenco vascaíno. A negociação também é por empréstimo com cláusula de compra e os valores estão sendo debatidos com o Colo-Colo. Ainda está em fase de negociação, né? O Vasco negocia para tentar trazer o jogador por empréstimo. E bom, para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a renovação de Puma Rodrigues, porque o Vasco anunciou a renovação do lateral Puma até dezembro de 2027. O Vasco publicou ali no seu site oficial que acertou a renovação de contrato do lateral e o novo vínculo do jogador com o Gigante da Colina será válido até dezembro de 2027, com possibilidade de renovar por mais um ano. Puma chegou ao Vasco em janeiro de 2023, contratado ali junto ao Nacional do Uruguai. Desde então, o lateral é frequentemente convocado pela seleção uruguaia e já disputou 124 partidas com a camisa do Vasco, marcando 8 gols e dando 7 assistências. É isso, meus amigos, um resuminho do dia aqui para você. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco.